Boa noite. Entra no ar a voz do Evangelho. Graças a Deus, mais uma terça-feira abençoada deste ano de 2026. Eu quero aqui agradecer a todos mais uma vez pela sua visualização. Vocês estão sempre nos dando prazer, a alegria de compartilhar conosco no nosso canal Aloysio O Ramos, a voz do Evangelho. Então, nesta noite eu quero pensar em Gênesis, capítulo de número 3, que fala a respeito do primeiro casal, Adão e Eva. Se eu fosse colocar um título, onde estás? Esta foi a pergunta que Deus fez a Adão. O primeiro homem formado por Deus. Pergunta essa há mais de 6.000 anos que Deus fez ao homem Adão. O capítulo de número 3, ele conta o antes e depois do casal, Adão e Eva. Mas eu quero me ater aqui no versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Esta foi a primeira vez que Deus chama pelo nome uma pessoa, um ser humano. Então, eu quero dizer que Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua sabedoria, Ele sabe o teu nome, o meu nome e todos os nomes da raça humana. Independente de cor, de cultura, de nacionalidade, de país, de bairro, de cidades. Deus conhece nós pelo nome também, porque Ele chamou Adão. Então, Ele diz aqui: onde estás? Mas aí vem aquela pergunta: será que Deus não sabia aonde Adão estava, o que ele fazia, o que ele deixava de fazer, aonde ele estava escondido, se ele estava trabalhando, se ele estava comendo, ou se ele estava cuidando dos animais? O que acontece aqui é que Deus, Ele queria saber o que aconteceu com Adão. Porque até então Adão, o casal em si, ele tinha, antes de conhecer o pecado, de comer a fruta proibida, não é a maçã não, tá? Poderia até ser. Mas aqui diz que quando eles comeram do fruto proibido, eles ficaram envergonhados, porque ficaram nus. E eles se vestiram de folha de
figueira. Não é a maçã não, tá? Mas então, o Senhor chama Adão. Porque até então eles não conheciam o pecado, eles tinham aquela liberdade, né? De dois seres humanos, como casal, ficavam ali naquela vida, né? Cotidiana ali do paraíso, ali no Éden. Aquela região ali era o Iraque, né? O Iraque atual, que ficava no sul, né? Hoje, uma região polvorosa, né? Apimentada, né? Devido às problemáticas ali naquela região do Oriente Médio, né? É uma região barril de pólvora, essa é a verdade. Mas, naquela época, não tinha essas coisas, né? Mas, então aqui, Adão, ele se escondeu de Deus, porque ambos o casal pecaram. Foram na contramão da ordem de Deus. A palavra é essa mesmo. Foram na contramão da ordem de Deus, porque Deus colocou uma ordem ali, eles passaram, pularam a ordem de Deus. Eles não poderiam avançar ali naquela árvore que Deus os proibiu. Deus deu toda a autoridade deles se alimentar dos frutos das demais árvores, dos demais pomar. Mas tinha uma que eles não podiam avançar ali. Mas o pecado falou mais alto. E aí, a ordem, quando Deus deu a Adão, mas a Eva, ela foi atentada, induzida pela serpente maligna, maldosa, figurando Satanás, o diabo. Mas a ordem o Senhor deu ao homem Adão. Aí alguém vai falar assim, mas, irmão Aloísio, aonde o senhor quer chegar com esse texto? Onde eu quero chegar? Que o homem é o cabeça. O homem é o líder. Deus não foi a Eva, não. Deus não chamou a Eva, não. Deus chamou o homem Adão. Então eu quero dizer que se você, homem, é líder, você pode até não ser líder de uma instituição, seja ela qual for, seja ela religiosa, seja ela eclesiástica, seja ela secular, mas você é um líder da sua casa. Você tem que ter o comando. Você tem que estar centrado. Então Deus chamou Adão. Mas quem comeu o fruto? Quem foi induzida pela serpente maldita? Satanás, o diabo mesmo. O diabo não existe. O diabo existe. Ele é espírito. E ele já vem fazendo a sua atrapalhada, a sua ruindade, a sua maldade, desde lá do Éden. Então, Deus chama Adão. Então, Satanás, ele vem aprontando há muitos anos. Ele personificou ali na serpente. Então Deus chamou o Senhor Adão. Ele disse, onde estás?
Deus continua chamando o homem, ou os homens, as pessoas, para dialogar, para conversar. Assim como Deus queria conversar com Adão. Saber o que aconteceu com ele. E Adão, o casal se envergonhou porque estavam nus. Aí eles se cobrem da folha da figueira. E muitas das vezes, eu e você e vocês estamos cobertos com uma boa roupa, com um bom calçado, mas muitas das vezes estamos nus da presença de Deus, vazios da presença de Deus. Então, eles se cobriram da folha da figueira, se envergonharam, porque eles falharam. E muitas das vezes nós falhamos na presença de Deus, nós erramos na presença de Deus, porque Deus é perfeito. Deus é perfeito. Então, Deus ainda continua perguntando: onde estás? Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, vocês, Deus ainda está perguntando. Deus não fechou a boca, Deus não cerrou sua fala. Aonde você está? Qual é o teu fazer? E chamou Deus Adão. Ele disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim,